Muito obrigado. Tentarei que essa apresentação sejam breves, que possamos falar. Estou muito feliz de poder estar na Madeira, no Funchal. É já a terceira vez, não apenas ainda mensagem, ainda Madeira. E é com muita alegria que sempre regresso e espero regressar ao Funchal. E obrigado, Ana, obrigado, Felipe, obrigado a essas pessoas todas que estão na sala. Eh, eu simplesmente, quando a Ana me convidou para estar aqui, pensei o último livro que trabalhei mais foi Mensagem, e sempre que é publicado um livro, e muito mais quando o livro já é tão conhecido, parece fechado, parece já estar plenamente canonizado, está escolarizado, está memorizado. Quando um livro está tão presente, parece que deixa parcialmente de existir. Mas com Fernando Pessoa continuamos continuamente a perceber que não conhecemos tanto Fernando Pessoa. Eu continuo a sentir que ignoro amplamente Fernando Pessoa. E Mensagem não foi um livro que eu procurasse, a certo ponto foi um livro que me procurou. É um livro que eu tinha adiado, um livro que não sabia se queria editar, um livro que não sabia o certo se gostava ou não plenamente, e um livro que eu pensava que talvez fosse o único livro de Fernando Pessoa que não precisava muito de uma nova edição, porque tinha sido publicado em vida, porque era um livro que já estava na memória das pessoas, que estava na escola, que não teria grandes problemas, que não havia muito mais para conhecer. E então, quer dizer, eu não queria estar a publicar mensagens só porque era, digamos, necessário para uma coleção, porque fosse uma obrigatoriedade. Já havia uma edição facsimilada, o livro está de duas, três, quatro formas diferentes na internet. E talvez eu adiei editar mensagem porque pensava, bom, não quero simplesmente reimprimir um livro que talvez esteja certo, que esteja fechado, para o qual eu não tenha quase nada a acrescentar. E ainda por cima, eu fui sempre leitor, e muito leitor, do primeiro dos três tomos que estão aí, da edição crítica de Mensagem de 93, uma segunda edição em 96, do José Augusto Seabra, em parte, em grande parte, pelo trabalho da Maria Liet Galiós, que é responsável por trás, de forma muito invisível, de muitos livros, e não apenas da obra poética de Aguilar e do Rubaiyat. Eu sabia que Maria Liet Galiós e o José Augusto Seabra tinham feito um trabalho fantástico em 93. Para mim, o paradoxo não é que não houvesse uma edição crítica, é que em Portugal, no Brasil e em outros países praticamente ninguém conhecia e ninguém citava a edição crítica de 93. E o primeiro livro de Fernando Pessoa a ter edição crítica foi Mensagem. Bom, praticamente não. Há umas edições da imprensa nacional em 90, em 92, Álvaro de Campos, mas Mensagem chega rapidamente não apenas a Portugal, mas a Iberoamérica. Esta é uma edição apoiada pela Unesco, uma edição que já há muito tempo está em Google Books, e para ser a melhor edição crítica que havia, era completamente absurdo estar a ler tantos textos críticos, tantas dissertações, tantos artigos, em que simplesmente os especialistas e não especialistas, amadores, profissionais, todos simplesmente não citavam a edição crítica de Mensagem. Mesmo tendo essa edição crítica que foi feita durante os anos 80, já a equipa, coordenada por Ivo Castro, que publica na imprensa nacional Casa da Moeda, edição crítica, digamos, mais oficial, tinha nos planos já mais ou menos a partir de 88, 90, a publicação de Mensagem. Tinha encomendado essa tarefa a Luís Fagundes Duarte, um grande filólogo que se reformou há pouco tempo e colega e amigo.
e Luís Fagundes Duarte adiou, primeiro estava Antero Quental, estavam vários outros autores, até finalmente ter chegado a concluir o trabalho em 2018 de mensagem. Mas o primeiro problema começou aí. Se repararem, isto diz mensagem, poemas esotéricos, não é apenas mensagem. A segunda edição crítica diz mensagem e poemas publicados em vida, e devia ainda indicar, e não está no subtítulo, e traduções de Fernando Pessoa publicadas em vida. São 3 livros dentro do mesmo tomo: mensagem, poemas ortônimos, mas ainda traduções, digamos, ortônimas. Portanto, poemas criativos, mensagem e tradução. E já são 2 edições críticas. Isto pode ser um paradoxo, porque é considerado que uma das maiores ambições da filologia e um dos últimos resultados de um trabalho aprofundado da filologia é uma edição crítica. E depois é um paradoxo que do livro que consideramos mais fechado de Fernando Pessoa já tivessem sido feitas 2 e que eu ainda estivesse a propor uma terceira. E é por isso que eu senti que tinha que me justificar minimamente, até porque já não apenas a hardback, a capa preta da edição da Tinta da China, a paperback, que é a capa branca, e do trabalho de Luís Fagundes Duarte, que eu não sei, até, já não me lembro, são 3 livros, no paperback ficaram divididos em 2, com o título de Poemas Dispersos, os poemas do ortônimo e mensagem, mas pelo menos eu sinto que implicitamente Luís Fagundes Duarte reconheceu em 2020 que talvez o tomo tinha que ser partido em 2 ou em 3 tomos. E, portanto, temos mensagem, um livro que temos lido quase todos. São apenas 44 poemas. E para 44 poemas, e para um autor que morreu há pouco tempo, e para um livro fixado e publicado em 34 em vida de Pessoa, ter já 3 edições críticas, eu acho que continua a ser surpreendente, e eu espero que sejam muitas mais. Há muito que ainda não sabemos da mensagem, e há motivos. Eu tenho certeza que no futuro teremos motivos para uma quarta, para uma quinta. A edição de 93 é uma apresentação, os 44 poemas de mensagem, uma cronologia, e ainda, porque isto faz parte do esquema de arquivos da Unesco e da edição destes livros, uma parte muito interessante que é a história do texto, e portanto José Augusto Seabra, o coordenador da coleção, conta a história do texto pessoano, a história que nós mais ou menos sabemos de como foi sendo construído o livro e a fortuna editorial. Depois temos, pelo menos, não sei, 10 ou mais artigos que são leituras do texto e, portanto, formas de acompanhar a leitura. E como nos anos 80 foi muito publicado o esoterismo de Fernando Pessoa, temos as 2 ou 3 pessoas que nos anos 80 contribuíram mais para pensar o esoterismo. Como o livro não é apenas mensagem, temos ainda antetextos e material genético dos poemas esotéricos, e temos uma bibliografia muito completa de José Blanco sobre um dos livros mensagem que mais bibliografia já criou e ainda poderá criar. E, portanto, esta é uma edição encadernada, em papel bíblia, deve ter mais de 500 páginas, e nessas 500 páginas, durante muitos anos, eu li, reli, acompanhei, citei mensagem. E gostei sempre muito do esquema de ter algumas leituras do texto e de poder acompanhar um livro pequeno de certos textos importantes. E ainda certas coisas como qual seria o poema germinal de mensagem, sempre foi considerado que era Gladio, a história da mudança do título, a história do anagramatismo do título, as provas de página, o material que se perdeu entretanto, não sabemos onde é que está, mas que ficou pelo menos facsimilado nesta edição, a história do colofão. Bom,
E uma série de poemas esotéricos que, pelo menos a meu ver, e foi um dos motivos para preparar uma nova edição, nós não teríamos necessariamente que juntar mensagem a poemas esotéricos, e eu continuo a não perceber os motivos fortes para ter que juntar mensagem com poemas esotéricos. Mas essa foi a primeira proposta. Até porque os poemas esotéricos não são um livro, são um material disperso com um livro que está fechado. A proposta de há 3 anos atrás, do Luís Fagundes Duarte, é o que eu já tinha dito, mas continua a não ser apenas mensagem. É mensagem, mas é poemas publicados em vida, mas entre 1902 e 1935, portanto, antes e depois de mensagem, e ainda essa parte em que estão as traduções. Uma parte seguindo a cronologia, uma parte mensagem mantendo a estrutura do livro, e ainda em 2019 apresentando o livro e nas notícias, e acho que isso foi no Diário de Notícias, Luís Fagundes Duarte afirmava que a edição crítica da imprensa nacional reúne poemas escritos entre 1913 e provavelmente 1934, cobrindo assim um período de mais de 20 anos. Uma das descobertas que nós fizemos em 2019 é que Mensagem não tinha começado como tínhamos pensado todos durante 40, 50 anos, que Mensagem tinha iniciado nesta data, mas que Mensagem era um livro que já tinha iniciado em 1910, com a queda da monarquia e o início da república. E, portanto, tínhamos até motivos para revisitar a história do texto, quer de Seabra, quer de Luís Fagundes Duarte. A edição de 2020, portanto, são os 44 poemas, mas ainda outros poemas ortônimos, em que temos diálogo com os poemas de mensagem, o que são rascunhos e versões diferentes de poemas conhecidos. Temos outros textos, porque para mim era fundamental não ter apenas mensagem. Mensagem é um livro publicado em final de 34, mas é praticamente um livro de 35, do ano da morte de Fernando Pessoa. É um livro que eu não consigo separar da história do salazarismo. É um livro que recebe um prêmio literário através do Secretariado de Propaganda Nacional. É um livro com uma grande história de censura, de problemas, de leituras erradas em 35. É um livro sobre o qual Fernando Pessoa escreve muito, mas não publica em 35, até porque morre censurado. E nós tínhamos muitos textos em francês e em português que era falar do salazarismo e a censura, de mensagem, do sentido de um poema patriótico, e tínhamos ainda outros textos mais antigos, até um texto que ficou como convite em redes sociais e que a Ana gostou muito, sobre anarquismo, a sugerir até uma leitura anarquista de mensagem. E, portanto, para mim era muito importante resgatar não apenas 44 poemas, a história mais ou menos completa, genética, que se tinha resgatado dos 44 poemas, como ainda outros poemas que podiam ser lidos em paralelo com os 44 poemas, textos quase todos em prosa a explicar melhor o livro. Um dos textos mais conhecidos de Fernando Pessoa, publicados em 66 em páginas íntimas e de autointerpretação, é a explicação de um livro, e a explicação de um livro é explicar mensagem, e é um texto em prosa publicado em 66 incompleto, que merecia ser publicado completo neste momento, em 2020. E ainda leituras do texto, na tradição da edição de 93, tentando resgatar o livro, a meu ver, mais importante, entre tantos, de comentário, poema de mensagem. Eu acho que
Eu a certa altura fiquei perdido porque talvez já temos 10, 15, 20 livros de apoio escolar ou não para ler mensagem e temos muitos autores, filósofos, historiadores, sociólogos que contribuíram para comentar mensagem. Mas eu acho que quase todos dependeram, citando ou não citando, do olhar esfíngico do Antônio Cirurgião. E eu escrevi o Antônio Cirurgião e fiz uma proposta um bocadinho indecente. Disse, eu não vou poder publicar as 400, 500 páginas deste livro que adoro, mas se o Antônio permitir, eu faço uma proposta de 20 páginas a partir das 500, para podermos ter uma espécie de kit pequeno de leitura de mensagem. E o primeiro é esta breve guia de leitura de mensagem, que é a transformação do livro grande em poucas páginas, reconsiderando minimamente algumas partes do texto. A segunda, um reconhecimento, uma pessoa que já há mais de 30, 40 anos está a trabalhar, Fernando Pessoa, que é Onésimo Almeida, mas fundamentalmente mensagem e a ideia do mito em mensagem. Um texto que merecia ser resgatado de Helder Macedo, a lembrar a pátria de Guerra Junqueiro e a importância da pátria de Guerra Junqueiro, até para não esquecer isso no próprio ensino, e porque havia certas passagens e pontos e ideias do Helder Macedo que tínhamos que corrigir, mas era um texto muito importante. E um trabalho fundamental de um historiador com o qual eu tenho trabalhado muitíssimo, que é José Barreto, e com o qual visitei a Fundação Antônio Quadros, com a ajuda da Mafalda Ferro, para podermos conhecer a história dos prêmios literários e a acta do júri que deu ou deu parcialmente um prêmio para mensagem em 34. Portanto, é mais ou menos isso, e ainda a publicação, a republicação da acta da reunião do júri do Prémio Antero de Quental em 34, que, portanto, é mais ou menos isso que, que está aí. Qual é a bibliografia para mim mínima de mensagem? O primeiro e o mais importante, em 93, a edição crítica. Depois de 93 nós não temos grandes contributos. Eu quase poderia mais ou menos passar de 93 da edição crítica de Seabra e Galiós para um trabalho de José Blanco em 2007, em que tenta reconstruir a história, diz a verdade sobre a mensagem, e em que José Blanco afirma: encorajado e ajudado pelos amigos que lhe garantiram que a mensagem seria premiada, esperançado em ver finalmente uma parte da sua obra apresentada ao público leitor em geral de forma autônoma, e não como atenção dispersa nas páginas de jornais e revistas, Fernando Pessoa tomou pela primeira vez a decisão de terminar e publicar um livro. E para Blanco, mensagem foi livro, porque uma série de amigos, Augusto Ferreira Gomes, Antônio Ferro, que não era tão amigo, mas que queria ser amigo de Fernando Pessoa, e outras pessoas de tertúlias ou próximas de Fernando Pessoa, a verdade é que contribuíram para que o livro pudesse acontecer e para que houvesse um prêmio pecuniário, para que a pessoa pudesse, que tinha sempre problemas de finanças, ganhar um prêmio que pudesse dar alguma tranquilidade. Essa era a ideia. Eu vou estar a falar nos próximos minutos do prêmio do júri, do Prêmio Antero de Quental. Esse prêmio foi presidido, como todos nessa altura, por Antônio Ferro, e este prêmio, que deu o prêmio à mensagem, foi constituído por Alberto Osorio de Castro, considerado, pelo menos na divulgação do prêmio, na comunicação social da época, o poeta de grande nome nacional. Mário Beirão, o poeta da nova geração, supostamente amigo de Pessoa, mas não foi das pessoas que defendeu mais mensagem. Acácio de Paiva,
que detestava Pessoa e tinha tido imensos problemas com a geração de Orfeu. E Teresa Leitão, da qual quero falar muito. Teresa Leitão de Barros, apenas de 36 anos, porque é a ela, a uma mulher, a mais nova, que talvez Pessoa deve o prêmio literário de 34. Só a leitura, disse, isto são palavras do José Blanco, só a leitura da acta completa do júri do Prêmio Antero de Quental, isto em 2007, poderá eventualmente trazer algumas clarificações para o que se passou, mas ainda não me foi possível encontrar pistas seguras sobre o paradeiro e a acessibilidade das actas que talvez ainda se encontrem nos arquivos do antigo SPN. Ficará, pois, para uma nova investigação e, de momento, temos de contentar-nos com os extractos que delas foram publicados nos jornais da época. Nós até 2007 não conhecíamos as actas do Prêmio Antero de Quental, tínhamos apenas algumas pistas, e mesmo a pessoa que fez a maior bibliografia sobre Fernando Pessoa e um dos grandes bibliógrafos e uma das pessoas que tem uma das mais magníficas coleções particulares sobre Fernando Pessoa e que deu os seus livros à Casa Fernando Pessoa, nunca conseguiu encontrar as actas, não aparecia nas actas. Isto, claro, contribuía ainda mais para o mito. As actas foram publicadas num livro que eu podia não ter conhecido nunca, um livro que não teve uma grande circulação, que tinha esta... que diz, é uma história do livro e da filologia, mas Arthur Anselmo aproveitou que ia publicar o livro, que tinha localizado através da Fundação Antônio Quadros o que ficava, o remanente, algumas páginas das actas, e então publicou o texto inédito da acta do júri do prêmio atribuído à mensagem, e isto apenas em 2015. Estamos cada vez mais perto. Se eu pensar então nesta bibliografia mínima sobre mensagem, sinto que um dos textos mais importantes, porque dialoga com o texto de José Blanco, foi escrito pelo José Barreto, depois desta visita que fizemos juntos à Fundação Antônio Quadros. E explica nessa altura, 3 anos atrás, sabia-se da aposta pessoal de Antônio Ferro em premiar Pessoa, uma aposta que se viria a revelar falhada, como também se tratará de mostrar. Faltava, porém, conhecer em maior detalhe as vicissitudes da votação do júri de poesia, os votos individuais dos jurados, as características pessoais dos jurados destes, bem como as suas apreciações das obras a concurso e as possíveis motivações de cada um. O reaparecimento da acta da reunião do júri, que nunca se tinha podido consultar, veio proporcionar novas clarificações desses e de outros aspectos até agora obscuros, ainda que várias interrogações permaneçam. Há ainda um filme de 2012 de Luís Santo Vaz, intitulado Poesia de Segunda Categoria, em que ainda nessa curta ainda aparece a ideia de que Fernando Pessoa foi, coitado, premiado com um prêmio de segunda categoria. E esse é um mito do século XX, um mito que, como está aí explicado, deve em parte a sua estabilidade a João Gaspar Simões, o biógrafo, porque na biografia de Gaspar Simões, e isso nunca foi corrigido, indica-se que não havia mais do que um prêmio de poesia e que Pessoa tinha recebido um prêmio de segunda categoria. E eu aproveito e tenho dito isto muito nos últimos 2 ou 3 anos, a partir do trabalho de Barreto. Pessoa foi premiada em primeira categoria. A questão não é que tenha recebido um prêmio de segunda categoria, mas na segunda categoria. Havia mais de uma categoria. Na categoria em que foi premiada em primeiro lugar. E isso tinha que ser corrigido, não era claro nos jornais da época, não era claro nas biografias, não era claro em muita crítica,
E Pessoa parecia ser mais vítima do que tinha sido, pelo menos nesta altura, por causa dos prêmios, e a história dos prêmios é muito mais complexa. Uma das primeiras questões que a leitura da acta de José Barreto vem esclarecer reside na circunstância agora indiscutivelmente provada de a obra Mensagem ter sido proposta pelo seu autor na categoria de livro de versos, que era a primeira categoria, tendo depois transitado dessa primeira categoria para a segunda, correspondente a poema ou poesia solta. E o que o júri fez, e o Antônio do Ferro apoiou, foi que Mensagem transitasse de livro de versos para poema ou poesia solta. Foi isso que aconteceu. Por o júri ter achado que não cumpria o requisito mínimo das 100 páginas fixadas no regulamento. Eu aqui poderia ficar a discutir muito isso, porque Pessoa tentou que o livro tinha 44 poemas, mas tipograficamente e com a ajuda de Augusto Ferreira Gomes, colocando páginas em branco, colocando poucas palavras numa página, esticando os poemas. A verdade é que tentaram que o livro cumprisse com o número que tinha que ter para o concurso. E muitos dos livros que foram a concurso não cumpriam com a regra, e a forma em que o júri tentou que Pessoa não ganhasse foi um bocadinho absurda, porque sabiam que Antônio Ferro queria que Fernando Pessoa ganhasse, não queriam, o júri que Antônio Ferro procurou não queria propriamente que Fernando Pessoa ganhasse, e o júri não queria entrar em rota de colisão com Antônio Ferro, e então o júri achou, então vamos indicar que Mensagem devia ter tantas páginas, acaba por não ter, e então, não tendo o número mínimo, não pode ganhar. Mas já tinham esticado o miolo, podemos fazer as contas de uma forma ou de outra forma. É verdade que há 27 páginas que estão em branco, mas... e então diz José Barreto, o singular critério do júri, que de modo algum se pode considerar legalista, é o que tinha dito José Blanco, constitui, pois, arbitrariamente, em não contabilizar como válidas as 3 páginas do índice, de 97 a 101, das quais se acham numeradas apenas as 99 e 100, e a página do colofón, página 102, enumerada. Era um critério aparentemente a medida para excluir a Mensagem, ainda que por falta de apenas 3 páginas. E a verdade é que, reconstruindo a história da reunião do júri, e isto é reconstruído lindamente num artigo de José Barreto, essa reunião foi no gabinete de Antônio Ferro, foi presidida pelo Ferro. Deviam ter estado os 4 jurados, mas estiveram apenas 2. Esteve o jornalista Cássio de Paiva, do qual já falamos, e que como jornalista tinha escrito coisas muito duras contra Orfeu. Tínhamos o poeta Mário Beirão, supostamente amigo de Pessoa 20 anos atrás, mas talvez já não nessa altura. Tínhamos o secretário, mas tínhamos 2 membros do júri ausentes. Alberto Osório de Castro não esteve, Teresa Leitão de Barros não esteve, e tiveram que dar o voto por escrito em cartas que foram lidas na reunião antes da votação dos membros presentes. Ora, os votos de Acácio de Paiva e Mário Beirão relativos à primeira categoria foram concedidos ao livro A Romaria, o livro que nós conhecemos que ganhou, de um padre missionário. Também o de Alberto Osório de Castro foi para a Romaria, depois de uma explicação muito longa. Só a Teresa Leitão de Barros votou pela Mensagem, mas qual foi o problema? Na categoria em que podia ter Mensagem sido premiada, livro de versos, 3 pessoas do júri votaram negativamente, apenas uma, a Teresa Leitão de Barros, votou positivamente. Mas a única pessoa, a mais ambígua, foi o Mário Beirão,
que talvez era de esperar que tivesse escolhido a mensagem, e o Mário Beirão disse, bom, eu acho que a Romeria que devia ganhar, mas temos que encontrar alguma forma de premiar Fernando Pessoa. Um bocadinho tentando ficar com as duas partes. E então, mensagem transita para a outra categoria, que não a segunda categoria, mas que pecuniariamente a categoria de livro de versos dava 5 vezes mais ao ganhador do que a outra categoria de poesia solta. Então o Ferro ia ter que acertar os valores para poder dar o mesmo valor à pessoa. E migrando para a categoria de poesia solta, Acácio de Paiva declarou abster-se porque nenhuma obra o tinha satisfeito. Mário Beirão imitou o voto de Alberto Osorio de Castro, propondo que o prêmio da segunda categoria fosse concedido à mensagem, e o júri, mesmo não estando presente, Teresa Leitão de Barros considerou que ele aceitaria que ganhasse na outra categoria, e as pessoas que estavam presentes consideraram que, sendo 3, tendo o voto desta única mulher a favor da mensagem e tendo os votos relativos dos outros 2, parciais, podiam dar noutra categoria menor um prêmio para o livro de Fernando Pessoa. Teresa Leitão de Barros manifestou sempre uma clara preferência, salientou a beleza literária, a riqueza de conceito e intenção, o alevantado cunho nacionalista da obra. E é muito interessante se nós lembrarmos que, bom, ela, claro, foi escolhida por Ferro, era uma crítica jornalista, uma crítica literária de pequenos textos nos jornais sobre livros que chegavam à redação, escritora, professora liceal, com formação em filologia românica, e escritora que escrevia sobre temas femininos e de livros que talvez ainda hoje teríamos que resgatar. Escritoras de Portugal, gênio feminino revelado na literatura portuguesa, vidas que foram versos inspiradoras de poetas portugueses e benditas entre as mulheres, vidas de santas. Estes e muitos outros livros. E é esta única mulher que, de forma clara, claro que não presente e por carta, manifestou que mensagem devia ganhar. Se a Teresa Leitão de Barros não tivesse dado o voto positivo por mensagem, teria faltado a forma de ter o júri a favor maioritariamente do livro de Fernando Pessoa. Este trabalho de José Barreto foi de 2018, em 2018, junho. Luís Fagundes Duarte estava a apresentar a edição crítica de mensagem da imprensa nacional em março, 3 meses antes. E Luís Fagundes Duarte publicou a edição crítica na imprensa nacional, e poucos meses depois começaram a aparecer materiais que podiam ter sido importantes para essa edição crítica. Já tinham aparecido 3, 4 meses antes alguns materiais que talvez o Luís Fagundes Duarte não conheceu porque o livro já estaria em provas. Eu tive, nos últimos 3 ou 4 anos, eu tenho focado a investigação no norte de Portugal, no Porto, em Santo Tirso, na Foz do Porto, porque há algumas coleções particulares importantíssimas, porque há material de Fernando Pessoa no norte de Portugal que foi comprado há muito tempo e que ainda não foi adquirido, não todo, por uma instituição pública. E nós tivemos a sorte de trabalhar ainda na casa de Fernando Távora, na Foz do Porto, conhecer muitos dos manuscritos que tinha colecionado a vida toda este arquiteto. E claro, Fernando Távora é uma pessoa que leu Mensagem aos 14 anos, que considerou Mensagem como o livro da sua vida, e era natural que um arquiteto com uma coleção sobre Fernando Pessoa, com um grande amor pelo livro que é Mensagem,
tivesse procurado material de mensagem. Isto em 2017. Então, nós encontramos entre os muitos lotes, digamos, lote em que tínhamos este testemunho do poema Corte Real, que em mensagem passa a ter outro título, mas é o mesmo poema. Percebemos que nesse testemunho de dos poemas de mensagem tínhamos índice que não conhecíamos da última parte do livro, da terceira parte, e que já era quase definitiva, e portanto tínhamos material de 34 e dos últimos meses, e ainda de finalização e de ideia final do que poderia ser livro que ainda em 34 estava a ser concluído e pensado. E percebemos que tínhamos encontrado, pelo menos na coleção do Tábora, material que não constava das duas edições críticas anteriores. Mais tarde, isto já com a edição crítica da Imprensa Nacional publicada, visitamos o Espólio Serpa, de Alberto de Serpa, que está na Biblioteca Municipal Pública do Porto, mas que mesmo estando na Biblioteca Municipal Pública do Porto, tinha sido esquecido por 30, 40 anos. Tinha sido citado e consultado por Seabra e Gaglioso em 93 e depois ficou esquecido, e encontramos muitíssimo material sobre Fernando Pessoa nesse espólio público, e muitos materiais que não tinham sido publicados pela crítica pessoana, embora os materiais estivessem nesta biblioteca do Porto. De certa maneira, isto prova que é uma crítica até muito lisboeta, que muitos dos críticos podiam ter ido ao norte, ao Centro de Estudios Regianos em Vila do Conde, ao Porto, à Biblioteca Municipal, a certos lugares onde podiam ter localizado materiais. Nesse número de junho de 2018, José Barreto resgata 3 poemas muito importantes de Pessoa que por vezes esquecemos porque estão num livro mais esquecido, que é Santo Antônio, São João e São Pedro, e que são muito importantes porque mensagem é publicada, Pessoa não assiste à entrega dos prêmios literários porque já percebe que a censura está se a constituir firmemente em Portugal. Pessoa fica tão desiludido com o salazarismo que mensagem começa a perder o sentido heroico que podia ter, e o próprio autor de Mensagem, que é livro de 34, em 35 já está a escrever uma série de poemas que parecem ser anti-mensagem, anti-heroicos. Santo Antônio, São João, São Pedro são poemas a certo ponto políticos, são escritos praticamente nos mesmos dias de Elegia na Sombra, que foi chamada de anti-mensagem. E de aí eu estar sempre a insistir que parte da releitura de Mensagem deveria passar por uma releitura do ano da morte de Fernando Pessoa, de 35. Nesse mesmo número da revista, em junho de 2018, foi publicado, porque estava no espólio de Alberto de Serpa, um esquema de um livro de legendas. Já era conhecido, mas estava numa nota de rodapé da edição de 93, e porque a história de Mensagem iria de 1910 até 1934-35. É um livro que vai sendo construído com o nome de Portugal e que talvez, em certo momento, entre outras coisas, podia ter sido um livro de legendas, e nós ainda estamos a tentar perceber melhor qual teria sido o livro de legendas, quais eram os mitos, quais eram os heróis. E isto é um trabalho que apenas começou a ser feito, retomado com a edição do Fausto em 2018. Esse livro de legendas está na gênese e na história da preparação de Mensagem. Não vou ficar aí. Ainda no espólio de Alberto de Serpa tínhamos uma versão. Pessoa fez 2 versões para Alfonso de Albuquerque.
a segunda lula, a primeira aceite, pelo menos numa das cópias de provas que temos do livro. Encontramos ainda nesse espólio o testemunho manuscrito e datilografado de Afonso de Albuquerque da versão nula, e sabíamos que este era um material que não tinha passado plenamente para as edições críticas anteriores. Continuando, chegamos a Santo Tirso a trabalhar outra coleção particular. Encontramos muitas, ou quase todas as edições históricas de mensagem e o trabalho iconográfico importantíssimo que se fez em 85 e 88 sobre mensagem. Encontramos muitas primeiras edições, com emendas de Fernando Pessoa. E 2 anos atrás, um colega brasileiro pesquisou em publicações periódicas brasileiras e descobriu que Fernando Pessoa não apenas tinha publicado mais ou menos 14 poemas de mensagem em Portugal antes da morte, mas que no Brasil tinham sido publicados muitos poemas de mensagem que não tinham sido referidos e que não era apenas em Portugal, mas no Brasil, que Pessoa, mensagem, tinha sido conhecida e lida rapidamente. E talvez a maior descoberta aconteceu nesse momento. Já vínhamos a trabalhar nisso, estávamos a trabalhar por causa do Fausto no teatro de Fernando Pessoa. Entramos no primeiro Fausto, na trilogia dos Gigantes, no Marinheiro, no Teatro Estático, e encontramos 100 e tal folhas com o título Portugal, dentro da área dramática do espólio. E fomos percorrendo e percebendo que isso não era teatro, que era poesia a tentar imitar Luís de Camões e os Lusíadas, e que o Portugal de tantas páginas que estava arquivado como texto dramático era a tentativa de um grande poema de um primeiro supra Camões a tentar imitar Camões, e que esse era o primeiro início de mensagem ainda em 1910, a seguir a queda da monarquia. Encontramos as primeiras versões da ideia de um gládio, de um poeta que está a carregar, que está associado a um gládio, a associação de gládio com lira. Percebemos que o tipo de esquema, este esquema camoniano, e percebemos que tínhamos que recuar a data de início de mensagem, e que mensagem tinha sido no início um livro anti-heroico sobre os anti-heróis republicanos ou não, o Marquês de Pombal, ou mais recentes outros, para pessoas que imaginou ser republicano, mas que depois ficou tão desiludido com a república quanto com a monarquia. Aos republicanos chamou da oligarquia das bestas, da monarquia escreveu pestes. Mas Fernando Pessoa imaginou que podia escrever Portugal no início teria sido um livro anti-heroico, e precisou de certo tempo para imaginar que queria pensar nos heróis neste livro de legendas, e portanto Portugal, porque Portugal é o que mais tarde é intitulado de mensagem. Portugal foram muitas formas de ver a nação portuguesa e de imaginar a nação portuguesa de forma negativa ou positiva. Estes são alguns dos poemas que encontramos e em que percebemos que mensagem tinha começado a existir antes do que nós tínhamos conhecido e imaginado. Bom, eu fico por aqui. Há outros temas dos que poderia falar, das muitas listas de projetos, das formas como fomos reconstituindo as diferentes configurações do livro e os muitos livros que podia ter sido mensagem, as pequenas alterações que foram feitas na leitura de alguns versos, da constituição de algumas estrofes, da discussão de alguma vírgula e de pontuação. Não vou entrar em pormenores, mas digamos que são estes mais ou menos alguns dos muitos motivos
para ter reeditado criticamente Mensagem. Tínhamos como revisitar o texto, tínhamos material novo, tínhamos uma história textual e de Gênesis diferente, queríamos resgatar o contexto, a história política e o ano de 35 e queríamos que Mensagem pudesse ser lida conhecendo o que aconteceu no Prêmio Antero de Quental em 34. Bom, muito obrigado.